Boa tarde a todas, a todos. Primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui aos companheiras e companheiros da mesa, Veridiana, Intervozes, meu amigo Antônio Martins. A gente começou cedo nas passeatas de 77, mas a gente era jovenzinho, né? E ao Plínio, e agradecer aos organizadores, a Rita, né, de poder participar aqui de um evento tão importante como esse. E tenho que dizer, muito agradavelmente surpreendido para um sábado, antes de um feriado, e ter todos nós aqui é muito bom. E agradecer muito a presença de vocês que vieram aqui no sábado, antes do feriado. Isso significa fortalecimento da cidadania, fortalecimento da participação. Bom, o tema que nós que vamos tratar, o título é O Empoderamento Popular, os Desafios da Linguagem Econômica e das Ferramentas de Comunicação. Eu resolvi focar um pouco mais a minha fala, mais sobre as questões das ferramentas de comunicação e menos nas questões de estilo jornalístico, de estilo de texto, porque aí nós vamos entrar segundo o meu entendimento, um território bastante difícil, né? Definir o que é um bom estilo para um jornal, para uma revista, para a rádio, para a televisão, agora para a internet e suas várias possibilidades. Então, eu faço um comentário geral sobre essa questão do estilo, essa questão de um texto que tem que tocar o coração das pessoas, que precisa agarrar as pessoas. Claro que tem as regras básicas de um texto curto, seco, enfim, faz um bom lead, tem gente que defende que não tem lead, enfim, então é uma discussão complicada. O que eu acho é assim, e procuro fazer isso lá, a caros amigos, os jornalistas que por lá passaram. Eu tive a felicidade e a honra de ter, no início da Caros Amigos, o grupo de jornalistas que fundou Caros Amigos, era gente que tinha passado, talvez seja uma das melhores gerações de jornalistas que o Brasil já produziu, que é a geração que produziu a revista Realidade, que é um marco no jornalismo brasileiro, seja de qualidade de reportagem, seja de qualidade de texto, de qualidade de iconografia. Esse pessoal é fundador da Caros Amigos. Então, a gente tem isso no nosso DNA, o sentido de ser rigoroso com o texto, de procurar produzir um bom texto. Bom, mas eu diria o seguinte, que acima de tudo, em qualquer editoria que seja, inclusive na editoria de economia, onde, no geral, os textos são quase ininteligíveis para o cidadão do senso comum, o cidadão normal, o cidadão da maioria, porque insiste-se em colocar termos um pouco mais difíceis e tal, quando o papel do jornalista, no meu entendimento, é onde puder colocar palavras simples, colocar palavras simples. Onde puder explicar bem e não colocar palavra complicada. Mas o cachimbo entorta a boca, em geral, é gente que veio da academia. A academia tem uma outra linguagem, é diferente da linguagem do jornalismo. Então, eu acredito o seguinte, que em qualquer editoria, inclusive na editoria econômica, há que se buscar o texto simples, direto, rápido, sem tanto neologismo, sem tantas palavras que vão sendo
Agora está numa época de transformar em verbo vários substantivos, então aí a precarização, aí é mais não sei o quê, aí a publicização, enfim. E isso atrapalha o leitor comum, não ajuda, né? Bom, e acho que uma frase para terminar essa parte do texto, que grandes jornalistas e grandes editores sempre falaram. Escreve bem quem lê muito. Portanto, para ser no nosso ofício, que é o ofício de escrever e tentar falar com as pessoas, há que ler tudo. De bula de remédio a Shakespeare. Particularmente os clássicos. Quem não lê, não escreve. É impossível alguém escrever bem se não lê. Então, se é uma coisa que eu sempre falo, e os nossos jornalistas assim, leiamos tudo. Tudo que aparecer pela frente, leia. Em particular, a leitura dos clássicos. Então, com isso eu termino essa parte referente ao texto, sem entrar muito tecnicamente nessa discussão, porque eu acho isso. Tem que ler muito, tem que ser curioso, e tem que ter vontade de saber que está falando com o lado de lá, com uma cidadã e um cidadão que não são especialistas. Eles querem receber informação simples, informação clara, precisa. Bom, então eu vou agora um pouquinho... aliás, eu estou lembrando aqui agora, no caso de editor, de repórter de economia, de jornalista de economia, eu cito, até trouxe aqui, mas eu não vou citar, porque eu sei que o meu tempo vai ficar curto, mas eu cito a participação honrosa para nós, muito honrosa, durante um bom tempo, do jornalista saudoso Aloysio Biondi, que tinha uma capacidade de transformar conceitos difíceis em linguagem de gente, em linguagem que as pessoas falam e conversam. Então, ágil é o seguinte, é quanto ganha o cara entre aquilo que foi o preço e o que foi acima do preço. Pronto, rapidinho explica lá logo o que é ágil. Então, eu cito a Aloysio lembrando que aquele é um exemplo do bom jornalismo econômico que é capaz de estabelecer diálogo com seus leitores. Aliás, Aloysio merece nossas homenagens. Com relação à segunda parte do nosso tema, que é as ferramentas da comunicação, que são, no meu entendimento, quer dizer, os veículos e suas múltiplas plataformas. Eu tenho uma avaliação hoje que nós precisamos discutir um pouco mais. O Brasil não tem essa tradição, infelizmente, e às vezes a gente confunde. E eu já, na Caros Amigos, passei por crises dentro de coisa da redação, às vezes interna nossa, de confusão, do que eu fiz aqui, uma possível caracterização dos tipos de mídia. Uma possível, tem outras. Mas é importante porque isso implica no jeito de escrever, no jeito de estabelecer comunicação com a maior parte das pessoas. Então, eu fiz aqui uma caracterização dizendo o seguinte, que os veículos, ou as plataformas, ou os meios, podem ser divididos entre mídia institucional, mercadológica, aquela que disputa o mercado nas bancas, nas assinaturas, tem que vender publicidade, ou seja, está inserida dentro desse sistema que vivemos aí, que é o sistema capitalista. É o caso da Caros Amigos. É uma empresa que tem uma revista, que tem uma posição clara, talvez seja de poucos veículos que diz no seu slogan, no seu dístico, somos uma revista de esquerda, mas disputamos o leitor na banca, disputamos a assinatura, vamos atrás do anúncio. Depois eu acho que você tem a comunicação estatal,
Depois eu acho que você tem a comunicação pública, que é diferente da comunicação estatal. Depois você tem a comunicação partidária. Depois você pode ter a comunicação sindical, que é diferente da partidária, das associações ou de ONGs. Depois tem a comunicação comunitária, no Brasil, particularmente os rádios. E agora, um novo fenômeno que o Antônio é um representante muito qualificado, que eu chamei aqui para efeito dos coletivos de comunicação. Coletivos de jornalistas e fotógrafos, tal, que estão produzindo comunicação, conteúdo, jornalismo. Bom, o que me chama a atenção, e eu acredito nisso, é que para esses tipos para essa caracterização, nós devemos, primeiro de tudo, produzir bom jornalismo. Voltamos para a questão do bom texto. As pessoas vão ler texto curto ou grande na internet, no jornal, na revista, na televisão ou no rádio, se nós produzirmos com qualidade, saboroso, gostoso, swingado, que possa a pessoa ler com vontade. Se nós produzirmos só para nós, com a nossa linguagem, seja qual plataforma for, seja qual mais moderna que for, teremos problema de falar com as maiorias. Então, eu acho que em qualquer destes tipos de mídia, o problema não é mais a entrada para esse tipo de mídia, não é mais as travas tecnológicas que você tinha antes, porque agora, de fato, principalmente pela internet, você monta um coletivo de produção e é capaz de colocar no ar e colocar para divulgação com baixo investimento ou com investimento pequeno em softwares ou máquinas, em hardware e tal. Eu acho que os dois problemas, de fato, para nós criarmos uma comunicação que possa competir com o imenso monopólio que é no Brasil. Eu não vou nem ficar falando muito do monopólio, porque é uma coisa tão dada para esse público aqui que não preciso reforçar muito. É um monopólio de tal força que num país do tipo Estados Unidos, que é o país pátria do neoliberalismo, quer dizer, onde nasceu toda a história do consenso de Washington e o Reagan e tal, tudo isso, não existiria uma Rede Globo, porque a FCC, que é a Anatel deles lá, não deixa ter, a lei não deixa ter. O cara não pode ter mais do que 35% de audiência num determinado território. Ele não pode ter TV aberta e TV fechada. Ele não pode produzir e distribuir. Ele não pode ter rádio, televisão, jornal e revista no mesmo território. Aqui, isso aqui é a casa da mãe Joana, com perdão da mãe Joana. Quer dizer, não existiria. Eu não estou falando da Dinamarca, da Suíça, da França, da Alemanha, que a legislação é ainda mais dura do ponto de vista da regulamentação econômica. Ninguém está falando em cortar conteúdo e discutir conteúdo com coisa nenhuma. Está falando da concentração, do monopólio absurdo. Quer dizer, uma família como a família Marinho, às 8 horas da noite, fala para 50, 60 milhões de brasileiros o que é verdade e o que não é verdade. Esses milhões de brasileiros que estão por esse Brasil afora vão pensar a guerra da Síria, a guerra civil, que é uma implicação direta da intervenção imperialista, dos interesses estratégicos do petróleo, como um problema do Bashar Assad. Eu não estou aqui defendendo o Bashar Assad, só estou dizendo que a coisa é mais complexa. Para 50, 60 milhões de brasileiros, a verdade do que está acontecendo no Oriente Médio é a verdade da Rede Globo. E isso é contra qualquer ideia de democracia, de participação, de formação cidadã. Muito bem. Então, voltando para o meu ponto,
eu estou quase terminando aqui, eu diria o seguinte, que para nós do mundo progressista, do campo progressista, popular, de esquerda, os dois grandes desafios nessa questão de tentar produzir coisas que se contraponham a esse monopólio, não sei nem se é o nome de monopólio, tem que inventar uma outra figura, os economistas aqui, o Prininho, não é nem monopólio nem oligopólio, é qualquer coisa, tripólio qualquer aí, que vai ter que inventar, porque não existe, é muito, não tem isso no mundo inteiro, é impossível. Muito bem. Mas eu acho que a gente tem, como sempre, tem uma oportunidade, tem desafios e tem oportunidade. A internet, de fato, abriu uma possibilidade de romper com este domínio tão 5 minutos, com esse domínio tão massacrante. E, no meu entendimento, qual é os dois grandes problemas? Que é o problema de quem vive no mundo capitalista. O primeiro deles é, há que ter capital. Por mais que a internet exija muito pouco investimento, mas para você crescer de fato, para você competir de fato, nós precisamos ter apoio, buscar apoio e tem que ter receita, mesmo na internet. Porque mesmo na internet, para produzir bons textos, bom jornalismo, e mais do que tudo, porque eu acho que jornalismo é essencialmente reportagem, as outras coisas, eu não sou como o Perseu Abramo, que dizia, jornalismo é reportagem, o resto é armazém de secos e molhados, mas eu não chego nessa radicalidade, mas diria que é reportagem. Reportagem custa caro. Reportagem, o repórter precisa amassar barro. Ele tem que ir lá, tem que olhar para a cara das pessoas, tem que ouvir, tem que andar de ônibus, tem que andar de metrô. Uma das crises da mídia é a baixa qualidade hoje das reportagens, que é feito basicamente atrás de um telefone ou por e-mail, ou por Skype ou qualquer coisa. Isto nós estamos atirando contra o nosso peito, nós editores. Então nós precisamos de capital. Para quê? Para romper este controle e buscar visibilidade. Porque mesmo com a imensa quantidade hoje de blogs e sites progressistas, aqui estamos representados pelo Antônio Martins, que é outras palavras, que é um blog, um portal, não sei como definir direito, um site que produz coisas incríveis. A audiência dele e dos outros do nosso campo, frente à audiência daqueles que já têm o monopólio, é minúscula. É minúscula. Nós não conseguimos romper isso. Então, se a gente olhar no Brasil, os 10 principais sites de notícias são os sites ligados aos grandes monopólios. É o UOL, G1, Terra, IG, e depois lá embaixo vem um outro que a gente pode colocar no nosso campo, tem gente que não, tem gente que sim, que é o 247, que hoje tem uma audiência muito grande. E que, na verdade, não produz muito, porque ele é um agregador de conteúdo com pequenos comentários. Ele é quase a ideia do Huffington Post americano. Bom, então, essa questão do capital e da visibilidade coloca, de um lado, para o governo, a necessidade da gente, que eu sei que os meus companheiros vão falar, a questão da regulamentação da mídia, de uma nova lei de mídia que rompa este monopólio. O Estado tem que intervir nisso. É legítimo, o Estado intervém em qualquer... Você não pode sair fazendo uma mineração ou uma mina d'água sem ter que ter as outorgas. Então, as outorgas são dadas pelo Estado, mas ele não intervém. Eu acho que essa batalha a gente tem que dividir em dois aspectos. Um é o aspecto estratégico de longo prazo, que é essa questão da regulação de uma nova lei de meios, do tipo da Argentina, ou do tipo que teve no Equador, ou que tem na Venezuela, ou que tem na França, ou que tem na Alemanha, na Suíça e tal. No entanto, ela é tão difícil que ela nem entrou na pauta do governo Lula,
tinha entrado um pouquinho com o plano do ex-ministro Franklin Martins, foi engavetado no início do governo Dilma, e se todos nós lembrarmos, os ministros de comunicação eram homens da Globo. Não é assim, Mírio Teixeira é advogado da Globo. O Hélio Costa, para não falar uma palavra pior, era funcionário, âncora. Portanto, nesse território, os governos do PT, da Dilma, os governos progressistas, enfim, que avançaram em muitas áreas, não estou aqui discutindo, eu termino num minuto, discutindo o governo, mas neste caso, o avanço é muito pequeno. E acho que estrategicamente é difícil, porque as bancadas, porque assim, olha, o negócio é tão terrível o poder dessa gente, que as outorgas são dadas pelo Poder Executivo. Então, por exemplo, a outorga da Globo, que tem 5 emissoras, a Bandeirantes, que tem não sei quantas, tal. O Poder Executivo dá a outorga, mas para caçar ou discutir uma outorga precisa de 2/3 do Congresso. Então, aí, quem que vai conseguir 2/3 do Congresso se esses caras são donos de rádio e televisão por esse Brasil afora? Eles elegem não sei quantos deputados e senadores. Portanto, essa batalha é uma batalha muito difícil. Então, por isso, eu estou em campanha por uma coisa mais simples, mas que ia ajudar nós todos que estamos aqui nessa mesa e muitos outros companheiros por Brasil afora e os blogs progressistas, que eu estou chamando de Pronaf da mídia. O que é o Pronaf da mídia? Não teve o Pronaf? O Pronaf não é com juros mais baixos para o pequeno agricultor, o agricultor familiar. Programa vencedor, programa importante. O que está faltando lá é mais dinheiro. Precisa pôr mais dinheiro lá, tirar do agronegócio e botar lá. Esse ano é 28 bilhões de reais, o agronegócio está com 180, tem que dividir melhor esse troço. Então, fazer um Pronaf da mídia. Não existe interdito legal para que o governo federal, ou os governos estaduais, ou os governos municipais digam: o governo federal, ano passado, investiu 2,4 bilhões em publicidade. Assim, 30% da publicidade nós vamos pôr nos pequenos e médios negócios da comunicação, sem alinhamento ideológico. O corte é o corte da Receita Federal. Já existe. Está lá, o que é pequena empresa? O que é pequeno negócio? Está lá. Então, 30% vai para eles. Então, eu estou agora na campanha do Pronaf da mídia, porque vai jogar dinheiro para milhares de pequenos veículos por esse Brasil, que, em função da diversidade, haverá mais contraponto à voz única e hegemônica. Esse é o primeiro programa, que não exige embate estratégico no Congresso, que esse vai ser muito complicado. É tão complicado quase como o da dívida pública, de refazer as coisas da dívida pública ou da Vale do Rio Doce, como me explicava minha amiga Clair. Muito bem. E o outro programinha, também sou rápido, eu já terminei, que é o seguinte: o governo, seja que governo for, esse que está aí agora com a Dilma do PT, ou outros governos, então eu estou falando de uma política que tem que ser implantada na SECOM, na Secretaria de Comunicação, seja do governo do Estado, seja do governo federal, seja do governo municipal. Tem que comprar anúncio na internet com a técnica que o Google usa. Não tem por que o governo ficar pedindo e estar comprando mídia do jeito que ele está comprando hoje. Tem que comprar, porque o Google é muito interessante, o Google é muito inteligente, por isso que ele é o Google e domina o mundo inteiro. E ele está nas duas pontas, ele vende publicidade e ele compra publicidade. Então o governo deveria chegar e dizer o seguinte: olha aqui, Antônio Martins, no seu site, no seu portal, outras palavras, vai ser contemplado. Viu o mundo, você vai ser contemplado. Meu amigo hermano do Adital, que para sobreviver não consegue 15 mil reais por mês para tocar aquele belíssimo blog que ele tem, que é o Adital. Diz assim: o governo vai pagar um preço único, com pequenas diferenças. O que faz o Google? Você entra lá, se cadastra, ele bota lá um código,
no final do período diz assim, eu comprei 15 dias, deu tanto page views, o valor do page view é tanto, emite a fatura, eu pago. Tira as agências, tira BV, tira a concentração, e a certificação é feita pelo próprio governo, não é por um terceiro. Então, todo canto que eu tenho ido, eu tenho falado disso. Vamos fazer o Pronaf da mídia e vamos comprar mídia digital a partir do conceito em que o governo tem o controle e escapa do controle oligárquico também das agências. E vamos para a democratização da mídia. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, em nome da Auditoria Cidadã, sua palestra foi deliciosa. Né? Vou passar a palavra para o colega, que vai se dirigir. Obrigado. Primeiro um pedido de desculpas, viu, Wagner? Acho que você deve conhecer melhor que eu esse assunto de gráfica, impressão, e o seu certificado, justo o seu, não veio. Então, a gente vai ter que manter o contato com o senhor para depois mandar esse certificado, que é uma questão de honra nossa, tá? Rapidamente. Eu estou em revista há 35 anos e todo fechamento já fiz, sei lá, milhares de fechamentos. Não tem jeito. Todos eles dão problema. Ou é na gráfica, ou é no arquivo, em algum lugar. Portanto, estou acostumado, não tem problema nenhum. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Também...